Não é segredo que os Estados Unidos estão cada vez mais divididos. Guerras culturais e discussões no Facebook estão levando as pessoas ao seu limite. Famílias e vizinhos estão transformando cada conversa em um campo de batalha verbal. Com políticos jogando um jogo cada vez mais expansivo de superação, alguns até sugeriram a ideia de seus estados se separarem. Eu sei o que você está pensando. Nós já vimos esse filme antes. À medida que o mundo fica mais estranho a cada dia, essas ideias parecem estar se enraizando na mente dos americanos em todos os lugares. Então, o que aconteceria se os estados do Sul simplesmente se separassem dos Estados Unidos? Os Estados Unidos precisam mesmo disso? Eles são um ativo ou um passivo? Com taxas historicamente altas de obesidade e pobreza e décadas de baixas oportunidades educacionais e econômicas, o Sul pode ser mais uma âncora do que uma vela. Descobriremos em breve. Mas primeiro vamos identificar quais estados são realmente considerados parte do Sul. Agora, claramente as pessoas nesses estados podem se sentir de maneira diferente. Mas o Sul, conforme definido pelo governo dos Estados Unidos, inclui Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee, Kentucky, Virgínia, Virgínia Ocidental, Distrito de Colômbia, Maryland e Delaware. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando por que incluímos certos estados no Sul, como Maryland e Delaware. Isso ocorre porque o governo dos Estados Unidos define a região como os estados encontrados do outro lado da linha Mason-Dixon, que está em vigor desde a década de 1760, com mais estados sendo adicionados à medida que o país se expandia para o oeste. Esta linha divisória não oficial se firmou na memória cultural americana, quando se tornou conhecida como a linha divisória entre os estados escravistas e os estados livres, logo antes da Guerra Civil. Portanto, vamos analisar hoje esta coleção de estados, que pode diferir de algumas. A Guerra Civil Americana, a primeira vez que essa ideia de secessão foi testada, foi uma onda gigantesca de sangue que causou mais de 620 mil mortes americanas. Embora tenha resultado nos resultados extremamente positivos da libertação dos escravos e da reunificação dos Estados Unidos, temos que esperar que uma segunda crise de secessão seja resolvida de uma maneira muito mais pacífica. Se acontecer novamente, não será lutado com mosquetes e canhões, mas com fuzis de assalto e mísseis. Algumas feridas daquele terrível conflito cicatrizaram, mas outras persistem, com os americanos ainda divididos e sem sinais de melhora. Então, se o impensável acontecesse e o Sul formasse seu próprio governo e se separasse do resto dos Estados Unidos, novamente, que tipo de impacto isso teria? Vamos olhar primeiro para os números. Observando a população do Sul, ela experimentou um crescimento exponencial nos últimos 20 anos. Em 2000, cerca de 100 milhões de pessoas viviam nos estados do Sul, e a partir de 2023, agora são 130 milhões. Esse crescimento ininterrupto foi maior do que o do Oeste, do Nordeste e do Centro-Oeste todos juntos. O Nordeste só cresceu alguns milhões. O mesmo aconteceu com o Centro-Oeste. E o líder do grupo foi o Oeste, com cerca de 7 milhões em crescimento populacional. Essa disparidade populacional se deve parcialmente ao fato de que o Sul abriga estados de crescimento constante, como Flórida e Texas. Por exemplo, o Texas ganhou impressionantes 4,3 milhões de residentes entre 2000 e 2010. Durante o mesmo período, a Flórida aumentou em 2,8 milhões, enquanto a Geórgia e a Carolina do Norte aumentaram ambos em 1,5 milhão. Então, enquanto outras áreas do país experimentam uma mudança lenta na população, o Sul está mantendo um aumento constante. Isso se deve, em parte, às melhores oportunidades econômicas no Sul, mas também ao crescente número de imigrantes que chegam através dos portos do Sul e das travessias de fronteira. Essa onda contínua de imigração tem sido um tema político sensível há anos, e continuará a ser enquanto as pessoas continuarem a vir para os Estados Unidos. O que não é debatível, no entanto, é o impacto que eles estão tendo em seus estados. Por exemplo, no Texas, em 2021, havia cerca de 5 milhões de residentes imigrantes no estado, o que representava cerca de 17% da população total do estado. Um censo realizado em maio de 2023 mostrou que 9 das 15 cidades que mais crescem nos Estados Unidos estavam localizadas no Sul, e 6 dessas cidades estavam localizadas no Texas. Claramente, algo está atraindo as pessoas para abaixo da linha Mason-Dixon. E estou bastante confiante de que não é apenas o clima e a hospitalidade do Sul. Embora Minnesota em fevereiro seja muito mais difícil de vender do que a Flórida, se essa parte incrivelmente grande e de rápido crescimento dos Estados Unidos de repente se separasse e formasse seu próprio país, os resultados poderiam ser desastrosos. Apenas olhando para uma possível mudança de população, os Estados Unidos perderiam tanto em receita fiscal que o secretário do Tesouro poderia cair morto no local, sem mencionar o pesadelo que seria para o exército,
pois perderiam dezenas de milhares de membros do serviço e o uso de várias de suas maiores instalações militares da noite para o dia. Logo de cara, isso não é bom. Então, por que as pessoas estão indo em massa para o sul? A resposta é tão antiga quanto o tempo: dinheiro. O dinheiro faz o mundo girar. Sempre foi, sempre será. Lembra do coronavírus? Aquele período caótico em que o mundo inteiro ficou bastante estranho por um tempo? Bem, como em qualquer boa crise, alguém descobriu como lucrar com isso. Não me refiro às indústrias farmacêuticas. Durante o pico do coronavírus, os Estados Unidos viram uma migração de riqueza de 100 bilhões de dólares do Nordeste, historicamente rico, e outras áreas para o Sul. Estados como Flórida, Texas, Geórgia, as Carolinas e Tennessee viram picos massivos em seu produto interno bruto à medida que empregadores e empregados se mudaram para o Sul. O Sul finalmente viu seu produto interno bruto ultrapassar o de seus irmãos do Nordeste, mantendo uma participação no produto interno bruto de cerca de 23,8% contra 22,4% do Nordeste. Durante o mesmo período, o Nordeste viu uma perda de cerca de 60 bilhões de dólares, quando pessoas e empresas deixaram a região. Desde 2020, o Sudeste representou mais de 2/3 de todo o crescimento do emprego nos Estados Unidos, uma cifra que quase dobrou em relação ao que era antes da pandemia. Lembra daqueles imigrantes de que falamos? Imigrantes têm maior probabilidade estatística de abrir novas empresas do que nativos dos Estados Unidos. Um estudo coautorado por um pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, na American Economic Review, Insights, descobriu que, no geral, os imigrantes têm cerca de 80% mais probabilidade de iniciar um novo negócio do que seus equivalentes americanos. Olhando para os dados coletados em 2021 no Texas, cerca de 30% dos empreendedores em todo o estado são imigrantes, totalizando cerca de 437 mil empreendedores. Esses negócios geraram cerca de 12 bilhões de dólares em renda. E tenho certeza de que esse número aumentou desde 2021. Com cada vez mais imigrantes chegando todos os anos e empresas já existentes se mudando para o Sul, não é surpresa que mais negócios estão sendo criados, mais empregos estão se tornando disponíveis e mais pessoas estão sendo persuadidas a se mudar para o Dixie. Então agora, à medida que a gravidade econômica do país se desloca para o Sul, as pessoas continuam a seguir. É um ciclo de crescimento que parece que continuará acelerando nos próximos anos, à medida que os americanos se espalham para pastos mais verdes. Os estados do Sul não pararam por aí. Suas indústrias de manufatura, energia e agricultura foram revitalizadas e estão se tornando um grande impulso para a economia da região como um todo. Nas últimas décadas, tanto a indústria automobilística quanto a aeroespacial prosperaram nos estados do Sul. A indústria automobilística, especificamente, começou a migrar para os estados do Sul na década de 1980 e nunca mais olhou para trás. Os fabricantes de automóveis, especificamente aqueles da Ásia e Europa, aproveitaram a força de trabalho subutilizada do Sul, sua terra relativamente barata e disponível, e seu clima quente. Essa migração fez com que os estados do Sul se tornassem alguns dos maiores produtores de automóveis de todo o país. Desde a década de 1980 até o presente, a indústria automobilística no Sul decolou e proporcionou um enorme impulso econômico para esses estados. Carros, caminhões ou qualquer coisa com rodas e um motor requerem um número insanamente alto de peças e recursos para funcionar. Esses itens geralmente são enviados e então montados no produto final. Geralmente é muito melhor e muito mais rápido para todos se os materiais necessários para produzir os carros estiverem disponíveis localmente. E foi exatamente isso que aconteceu no Sul. Com a indústria automobilística do Sul crescendo a cada ano, outras indústrias de apoio também começaram a crescer e expandir. A produção industrial de coisas como plásticos, borrachas, aço, alumínio, produtos químicos e até robótica continuou a ver uso generalizado nas fábricas de automóveis do Sul. Com novas instalações, fábricas e refinarias abrindo para suprir a demanda por materiais de construção de carros, milhares de empregos foram criados no processo. Então, resumindo, a indústria automobilística, estando no Sul, tem sido imensamente positiva para a economia da região, dos Estados Unidos e do mundo em geral. Resultado similar ocorreu na indústria aeroespacial de fabricação. Quando a indústria aeroespacial mudou várias instalações para o Sul, muitas empresas fizeram o mesmo. Em Louisiana, a expansão da instalação de montagem de Macau, da Administração Nacional Aeronáutica e Espacial em Nova Orleans, atraiu uma multidão de empresas, pois elas constroem tudo o que é necessário para a próxima empreitada dos Estados Unidos no espaço. Outro exemplo é a Aliança Aeroespacial, uma empreitada composta por Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida, cuja missão é o avanço do setor aeroespacial. Eles empregam cerca de 200 mil pessoas e até oferecem oportunidades de treinamento e educação em 18 instituições diferentes. Com o alto, aeroespacial
e outras várias indústrias de apoio prosperando, essa retomada da economia do Sul não deve surpreender ninguém. A menos que ocorra uma grande guerra ou desastre, essa tendência deve continuar subindo. Muitos que não são do Sul podem pensar que a principal indústria sulista é a agricultura. Isso foi verdade por muitos anos, mas recentemente, outras indústrias como as que acabamos de discutir superaram isso. Mas dito isso, a produção agrícola do Sul ainda é extremamente importante para a sua economia, fornecendo alimentos, recursos e empregos. Também é importante para os Estados Unidos em geral. 2 dos 10 maiores estados produtores de alimentos estão no Sul, Texas e Carolina do Norte. Em 2021, o Texas gerou quase 30 bilhões de dólares em receitas agrícolas, e a Carolina do Norte gerou quase 15 bilhões. Outros estados, como o Arkansas, também desempenham um papel importante na agricultura dos Estados Unidos, pois são o maior produtor de arroz do país, com mais de 40% do mercado. O solo rico em nutrientes, o clima quente e a longa temporada de cultivo dão ao Sul uma vantagem quando se trata de agricultura. À medida que a população mundial continua a crescer e mais alimentos são necessários, a indústria agrícola do Sul só aumentará em importância. Outro grande impulsionador da importância econômica do Sul são as indústrias de energia, gás natural e petróleo. Em 2022, Texas, Louisiana e Oklahoma estavam todos entre os 10 principais estados produtores de petróleo e gás natural do país. O Texas é o grande destaque aqui, superando o Alasca como número 1 em 1988. E hoje produzindo cerca de 41% do petróleo e gás natural da nação. Isso não deve surpreender ninguém, pois a imagem de uma torre de petróleo bombeando lentamente é tão sinônimo do Texas quanto um cowboy ou um boi longhorn. É tão integral ao Texas que suas maiores empresas públicas estão na indústria do petróleo. Além disso, cerca de 14% de todos os Estados Unidos. O petróleo bruto vem de plataformas de petróleo federais no Golfo do México. Embora tecnicamente sejam administrados pelo governo federal, para fins de argumentação, vamos considerá-los parte do Sul. De qualquer forma, a quantidade de petróleo e gás natural que sai do Sul é grande demais para ser ignorada ou descartada. Falando novamente sobre o Texas, eles também produzem a maior quantidade de energia renovável de qualquer estado, embora isso seja ofuscado pela produção de gás e petróleo deles. Você sabe o que eles dizem? Tudo é maior no Texas. Por exemplo, em 2022, o Texas gerou 136,118 gigawatts-hora de energia eólica e solar em escala industrial. O estado mais próximo, a Califórnia, produziu 52.927 gigawatts-hora, bem menos. A energia renovável, ou seja, energia eólica, hidrelétrica e solar, está em ascensão em todo o mundo e certamente nos Estados Unidos. Com a indústria crescendo exponencialmente nas próximas décadas, estados como Texas e Oklahoma só aumentarão em valor para os Estados Unidos. Outro aspecto chave da economia do Sul é o dos esportes. Não é segredo que o futebol da Conferência do Sudeste é uma das conferências de futebol mais competitivas e divertidas de todo o esporte. É tão popular que, apesar de ser tecnicamente futebol de nível amador, tem continuamente maior público e bases de fãs mais devotadas do que as equipes profissionais que jogam nos mesmos estados. Assistam a um jogo do Atlanta Falcons e da Universidade da Geórgia. É um mundo de diferença. É pela mesma razão que não existem equipes da Liga Nacional de Futebol no Alabama. É difícil fazer os fãs desse estado se importarem com um time que não seja Alabama ou Auburn. O futebol da Conferência do Sudeste é quase uma religião no Sul, mas também é uma máquina de fazer dinheiro. Em 2022, a Conferência do Sudeste arrecadou mais de 800 milhões de dólares em receita. A única outra conferência a superá-la foi a Big Ten, mas as outras, a Associação de Conselho Corporativo, Big 12, Pac 12, etc., não estavam nem remotamente perto do que a Conferência do Sudeste arrecadou. Algumas apenas arrecadaram cerca de metade disso. A Associação Nacional de Automobilismo Stock Car é uma corrida de adrenalina de alta octanagem para milhões de fãs em todo o país, mas também gera uma quantidade enorme de dinheiro. A Associação Nacional de Automobilismo Stock Car originou-se no Sul, com contrabandistas dos anos 20 e 30 correndo em carros modificados para escapar dos federais. O que começou como corrida em pistas de terra por um punhado de renegados se transformou em um negócio massivo que gera centenas de milhões de dólares em receita todos os anos. A partir de 2024, 17 das 42 pistas da Associação Nacional de Automobilismo Stock Car, localizadas nos estados do Sul, estão entre as mais populares anualmente. Quando você fala sobre a Daytona 500 ou sobre ir à corrida em Talladega, a maioria das pessoas sabe instantaneamente do que você está falando. Assim como o futebol da Confederação do Sudeste, a Associação Nacional de Automobilismo Stock Car é uma máquina de fazer dinheiro e algo que os Estados Unidos deveriam manter. Voltando e olhando para as evidências econômicas apresentadas aqui,
Se o Sul fosse se separar dos Estados Unidos, seria catastrófico para a economia dos Estados Unidos. Perder todo esse crescimento econômico, empresas, energia e dinheiro que se deslocaram para lá, seria um buraco profundo para os Estados Unidos saírem. E é difícil dizer se algum dia conseguiriam. No entanto, dinheiro e economia são muito bons, mas não apresentam a imagem completa dos Estados do Sul. Você não julgaria um carro somente pelo seu consumo de combustível, correto? Se fosse esse o caso, todos nós estaríamos dirigindo um Prius para o trabalho. Não, você tem que olhar para o Sul como um todo. Todos concordam que uma melhor produção econômica e novo dinheiro entrando nas comunidades são coisas positivas. Mas a que custo? O que e quanto esses novos sulistas estão consumindo? E isso supera o que eles estão contribuindo. Em termos de consumo de alimentos, os estados do Sul continuam a relatar alguns dos maiores níveis de insegurança alimentar do país. Insegurança alimentar significa não ter comida suficiente e desconhecer a origem da próxima refeição. Então, como se vê, o Sul não está tendo um problema com as pessoas consumindo muita comida. É, na verdade, o oposto. Além disso, pessoas que enfrentam insegurança alimentar normalmente recorrem a opções baratas e não saudáveis para suas refeições, o que geralmente significa comida rápida. Este é um problema crônico que afeta milhões de americanos todos os dias, apesar de viverem no país mais rico da Terra. O Sul não está imune a essa tendência. De 2020 a 2022, estados como Texas, Arkansas, Oklahoma, Louisiana e Mississippi relataram níveis de insegurança alimentar acima da média nacional de 11,2%. Mississippi foi o pior, com uma taxa de cerca de 22%. Infelizmente, o restante dos estados não ficou muito atrás. Se alguém não está recebendo comida suficiente ou está comendo exclusivamente fast food, está muito mais propenso a problemas de saúde e complicações do que aqueles que comem uma dieta saudável e equilibrada. Obesidade, diabetes e doenças crônicas podem ser causadas ou agravadas por estilos de vida não saudáveis e má nutrição, todos com resultados a longo prazo que não são positivos. Com tantos no Sul enfrentando insegurança alimentar, isso afeta mais do que apenas a saúde deles. A falta de nutrição adequada pode ter efeitos devastadores na saúde de uma pessoa. Também impacta os sistemas que constituem os estados. Ao amarrar dinheiro e recursos, cuidando de pacientes, experimentando complicações causadas pela insegurança alimentar, o sistema de saúde não consegue cobrir suas outras bases tão bem quanto precisa. Os efeitos em cascata não param por aí. Se alguém é cronicamente doente ou sempre visita médicos, não pode esperar ser um bom empregado ou empreendedor a longo prazo. O aumento de faltas no trabalho ou escola prejudica o potencial de carreira e pode alterar a trajetória de vida de uma pessoa. Não é preciso dizer que, para funcionar da melhor maneira, você precisa ter cuidado com o que come e bebe. Como você esperaria que uma Ferrari funcionasse se você só desse a ela a gasolina mais barata que pudesse encontrar? Ter comida abundante e nutritiva para comer é a base do sucesso humano, e algo que afeta todos os níveis da sociedade se tornar um problema. O aumento dos níveis de insegurança alimentar só pode ser resolvido por uma coisa: melhores condições econômicas para os residentes. Mais dinheiro equivale a melhor comida e mais dela, o que, por sua vez, significa menos contas médicas e mais dinheiro retornando para a economia. Pelo menos essa é a teoria. O Sul pode estar atualmente atrasado em relação ao resto do país nessa questão, mas não o descarte ainda. Embora ainda seja cedo para dizer qual será o efeito de uma economia revitalizada e uma migração massiva de riqueza nos sulistas, esperamos que resulte em alimentos mais saudáveis e amplamente disponíveis. Será uma dança sutil, pois trazer alimentos saudáveis para os mais vulneráveis demandará tempo e esforço. Mas melhores condições econômicas em geral são um bom começo. Olhando para o consumo de energia dos estados do Sul, ele está na verdade em pé de igualdade com o resto do país. Alguns estados usam mais do que outros, mas novamente, isso é padrão em todo o resto do país. A grande exceção aqui é o Texas, que lidera a nação tanto na produção quanto no consumo de energia. Cerca de metade do seu consumo vem do setor industrial, que então ajuda a produzir mais energia. Ao discutir consumo, devemos abordar também a geração de resíduos. Então, quanto resíduo esses estados do Sul realmente produzem? A partir de 2022, os estados do Sul estão produzindo, em média, entre 25 a 40 toneladas de resíduos em aterros por pessoa. Isso parece muito, e é, mas acredite ou não, o Sul se encontra no lado mais verde das coisas aqui. Existem algumas exceções como Kentucky, Louisiana e Virgínia, que estão acima de 40 toneladas. Mas mesmo esses estão longe do que outros estados produzem. Os estados do centro-oeste como Indiana, Ohio, Illinois, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan estão entre os piores infratores,
com mais de 50 toneladas por pessoa. Michigan leva isso ainda mais longe, ostentando impressionantes 66 toneladas por pessoa. A produção de resíduos dos estados do Sul é comparativamente não tão ruim. Não é ótimo, mas definitivamente poderia ser pior. Não é quanto dinheiro um país ou sociedade ganha, quanto aço produz ou quanto óleo perfura que determina suas principais medidas. Para uma visão completa de um lugar, considere também as oportunidades educacionais e cultura. Ninguém vai parar para a Itália para olhar as siderúrgicas. Eles vão pela arte, arquitetura, música e, mais importante, a comida. Vamos começar com a educação. O Sul não tem exatamente uma ótima reputação quando se trata de educação. Se perguntasse a um europeu sobre o que mais associam ao Sul norte-americano, provavelmente diriam sobre Associação Nacional de Automobilismo Stock Car, Dukes de Hazzard ou Larry, o cara do cabo. Educação universitária ou altas taxas de alfabetização não são exatamente associadas ao Sul, e infelizmente tem sido assim por muito tempo. Essa reputação não é totalmente injustificada também. Os estados do Sul compõem 6 dos 10 estados do país com as menores taxas de alfabetização. Junte isso ao fato de que 6 dos 10 estados com a menor taxa de formatura do ensino médio também são do Sul, e é seguro dizer que o estado da educação no Sul não é ótimo. Apesar de ter muitas universidades prestigiosas no Sul, como Duke, Vanderbilt e Johns Hopkins, uma grande parte dos alunos é de outras partes do país ou até de outros países. A educação continua sendo um problema para o Sul, e é algo que terá que ser abordado no futuro. Onde o Sul realmente brilha é em sua cultura. A comida em Nova Orleans, a música em Nashville, ou a crua aderência ao mundo natural ao pisar nas montanhas Apalaches, traz dezenas de milhares de turistas para a região todos os anos. A cultura e as maravilhas naturais da região não são apenas um tesouro para todos aqueles que vivem e visitam lá, mas também muito lucrativas, impulsionando a economia cada vez mais para frente. Essas coisas são ótimas, mas o que realmente diferencia a cultura do Sul do resto do país são suas políticas e sua religião. Novamente, grande parte do mundo exterior estereotipa o Sul como um reduto republicano, cristão e amante de futebol. E embora isso não se aplique a todos que vivem lá, certamente se aplica a alguns deles. O Partido Republicano e o cristianismo têm um monopólio nos estados do Sul. É chamado de cinturão da Bíblia por um motivo. É a terra das mega-igrejas e do televangelismo. As pessoas aqui são muito religiosas e conservadoras. Então, com muitos dos ovos cristãos e republicanos em uma única cesta, seria um desastre para o Partido Republicano se o Sul decidisse formar seu próprio país. O Partido Republicano, como conhecemos, seria absolutamente devastado com a perda dos estados do Sul. Após a eleição de 2016, quase todas as legislaturas estaduais passaram para o controle do Partido Republicano. Apesar de algumas mudanças de posição, fica evidente que os eleitores cristãos conservadores nos Estados Unidos ainda têm grande poder. Portanto, embora muitos no país possam detestar a política atual, lembre-se que um sistema bipartidário supera um sistema unipartidário. Pergunte a alguns ex-cidadãos soviéticos como essa política funcionou para eles. Ao analisar todas as evidências, uma coisa é extremamente clara. Os Estados Unidos necessitam mais do que nunca dos estados do Sul. Sua crescente população, importância econômica e contribuições culturais não podem ser ignoradas. O boom populacional deles nos últimos 20 anos tem superado todas as outras áreas do país, e os centros urbanos continuam a crescer a taxas surpreendentes. Com a migração de riqueza e corporações para o sul dos Estados Unidos, a importância deles continua a crescer, assim como o produto interno bruto dos próprios estados. Então, o que isso significa? Significa que os Estados Unidos são melhores quando unidos. Os Estados Unidos precisam dos seus estados do sul, agora mais do que nunca. Agora vá assistir, a Flórida está se tornando superpovoada? Ou por que tantos americanos estão fugindo dessas áreas?